falar sobre rejeição? Vamos entender porque muitas vezes a gente tem uma dificuldade muito grande em se sentir aceito, em se sentir capaz de lidar com as situações, né? A importância da gente entender que muitas das coisas que a gente tem de atitude, tanto de autossabotagem, como também escolhas erradas, é a tentativa de evitar a rejeição, né? Nós muitas vezes terminamos um relacionamento porque queremos nos antecipar a não sermos rejeitados, porque nossa mente, ela relembra todas as vezes que nós somos rejeitados, e a gente não relembra muitas coisas disso. A nossa mente não esquece, mas o nosso racional não consegue concatenar isso, né? Os nossos neurônios, nossas sinapses, elas não são claras, elas não são... Eu falo que a energia é burra, né? Então, a gente sempre está trabalhando pelo lado do sistema límbico. E aí, esse sistema, ele é muito animal, ele dispara sensações e emoções do nosso corpo que a gente não consegue identificar. E muitas vezes causado por dois sentimentos, a rejeição e o abandono, que são, assim, as maiores dores do ser humano, que a gente vai passar a vida inteira tentando evitar, né? Então, por exemplo, eu tenho vergonha, eu tenho medos que eu não sei de onde vem. Normalmente, quando a gente era criança, que você tentava fazer alguma coisa de graça, ou que você acreditava que era algo legal e alguém criticava, e aí você aprendia que se você não fazia o que as outras pessoas queriam, você era rejeitado. E como na vida adulta é difícil a gente agradar a todo mundo, a gente tem esse sentimento de rejeição muito forte. Às vezes tem dificuldade de fazer novos amigos, tem dificuldade de terminar alguma coisa, porque quando a gente termina alguma coisa, aquilo vai nos obrigar a dar um próximo passo. E o medo da gente fazer com que aquele próximo passo não seja aceito, não tenha sucesso, faz com que eu tenha medo de dar esse passo. O nosso cérebro, ele vai tentar, como ele não conhece isso que está vindo, ele procura no banco de imagens dele e a sensação do desconhecido é ruim, né? O medo daquilo que você está fazendo não ser bem aceito, não ser bem avaliado, faz com que você evite dar aquele passo. E nós somos preparados para lidar com as coisas que dão errado. Nós não fomos preparados para lidar com as coisas quando dão certo. Então, isso faz com que a gente tenha muito mais dificuldade de olhar para isso, porque aquilo dói. E o nosso cérebro, ele vai tentar, de todas as formas, evitar de trazer riscos à sobrevivência. Então, a rejeição é um risco à sobrevivência. Se eu faço amigos, eu vou ser julgado, eu tenho mais chances de ser julgado, eu tenho mais chances de ser criticado e automaticamente de ser rejeitado. Então, é importante que a gente entenda esse processo, mas mais do que isso, acolher as nossas dores, acolher os nossos medos, porque toda vez que eu sou guerreira, que eu sou batalhadora, que eu coloco o meu melhor esforço e eu sempre estou recomeçando, é porque eu não entendi essa parte, eu não estou me acolhendo, eu estou querendo fazer as coisas à força, eu quero ignorar a rejeição que eu sinto, que está dentro do meu inconsciente, e quero fazer na marra, por força. E às vezes essa energia que você coloca para fazer na marra, para evitar a rejeição, ela retorna para você, porque a energia, ela é burra, ela não pensa. O nosso cérebro, o sistema límbico, que domina quase toda a parte do nosso funcionamento físico, né, da nossa biologia, ela é disparada automaticamente. Nossos olhos, eles captam uma imagem, aquela imagem é comparada no cérebro e ele toma atitudes de ataque, defesa ou neutralidade automaticamente, sem que a gente perceba. Então, se às vezes eu estou num ambiente, eu ouço uma voz de uma pessoa, Valquíria, pode deixar, vou deixar gravada. Eu ouço uma voz de uma pessoa que eu reconheço como perigo. Eu vou tender a ver uma pessoa que eu nunca vi como alguém que vai me causar alguma coisa, sendo que a pessoa não me fez nada, eu nem só apenas ouvi a voz dela, mas o meu cérebro é muito rápido, então ele capta aquilo muito antes que o nosso racional. Então é importante que a gente entenda que essa rejeição, ela acontece inconscientemente. Não é racional. O registro está na nossa mente desde o momento que nós nascemos. Tudo que você percebeu da sua vida está registrado no seu inconsciente, no seu sistema límbico. E tem sinapses
que são, é como se fossem vários neurônios, um grupo de neurônios que vai dar um X de reação para aquela imagem. Então, para aquela percepção da realidade que seu cérebro captou. Então, é muito importante que a gente entenda esse processo para que a gente possa melhorar o funcionamento e as nossas reações, as nossas impulsividades. Porque esse sistema, se ele considera que é um perigo, ele vai disparar um monte de hormônios de ataque no seu corpo, cortisol e vários outros, que vão fazer com que você fique tenso, com que você fique ansioso. Então, por exemplo, eu tenho que fazer uma prova e aquilo me gera ansiedade. A ansiedade é o medo de eu não ser bom o suficiente para tirar a nota necessária e ser rejeitado pelos meus pais, ou ser rejeitado pelos meus amigos. E isso faz com que me trave, porque meu cérebro entende que ter aquela aprovação numa escola, numa prova, é o risco à minha sobrevivência. E aí eu me torno meu próprio sabotador, porque eu não conheço o que eu tenho de banco de dados gravado. Mesmo crianças que são gêmeas, elas têm bancos de dados de percepção de realidade diferentes. Mesmo vivendo na mesma casa, tendo todas as mesmas informações, elas são diferentes, porque além do banco de dados, tem a personalidade de cada um, que também interfere nessa percepção. Só que nós não somos estáticos. Nós temos plena capacidade de mudarmos isso, mas eu só consigo mudar isso através da neuroplasticidade quando eu aumento o meu conhecimento, quando eu aumento o entendimento das minhas dores, e assim eu posso ter controle, eu posso acolher isso, em vez de ficar sendo totalmente autômato, né? Totalmente movido pelo meu inconsciente, sem entender aquele processo que eu estou sempre repetindo. Então, entender, nós vamos evitar sempre duas dores, que podem ter historinhas de diferentes formas. Você vai contar histórias de todos os tipos. Aqui no consultório a gente percebe quanta história que tem, mas elas se resumem em 2 sentimentos básicos: a rejeição e o abandono. Às vezes você começa com medo de ser traída, medo de não ser boa o suficiente, mas o final da história sempre acaba no medo da rejeição e o medo do abandono. Se eu sou rejeitada, eu vou ficar sozinha, e se eu ficar sozinha, eu não sei o que fazer, eu não sei cuidar de mim, eu não sei lidar comigo. Então, nós não fomos educados nem preparados para sermos adultos. Nós estamos agindo ainda no modo infantil. E vou dar um exemplo disso. Quando a gente faz terapia, né, aqui no manual, por exemplo, a gente vem, a gente entende isso, acolhe. Então, quando eu tô numa situação, eu tenho que decidir como adulto qual é a melhor saída. E nem sempre a melhor saída é aquela mais prazerosa. Nem sempre a melhor escolha de um sistema, né, que eu preciso decidir se eu vou ou fico, se eu faço um curso ou não, a minha insegurança está relacionada com esse medo do abandono e da rejeição. Então, eu como demais para que eu não fale demais, né? Às vezes eu sou uma pessoa que eu gosto de conversar demais, mas eu tenho medo de me expressar e ser rejeitada, e automaticamente ninguém gosta de mim e eu fico abandonada. Ou vice-versa, eu tenho medo de começar a fazer alguma coisa e ninguém me acompanhar, e eu me sentir sozinha e rejeitada. Então, sempre, tudo. Olha, a gente trabalha aqui, eu trabalho aqui há quase 5 anos, né, de 4, 5 anos, atendendo, e é sempre o mesmo processo. A gente tem que trabalhar a autoestima, trabalhar o acolhimento desses traumas de rejeição, de abandono, para que eu possa ter autonomia como adulto e fazer escolhas daqui para frente, porque o meu cérebro, ele não sabe quando eu estou falando de presente, passado e futuro. Ele não entende. Quem tem depressão é excesso de passado, quem tem ansiedade é excesso de futuro, mas nenhuma das duas coisas vive o momento presente. Então ele vive sempre na expectativa de ter o medo de ser abandonado ou rejeitado se ele fizer aquilo que ele deseja, não ter sido bom o suficiente, por exemplo, ou de não dar conta daquela rotina que ele vai assumir. Aí cada personalidade, cada pessoa, de acordo com o seu banco de imagens, vai reagir de formas diferentes. Então, uma vai comer demais, enquanto outra não vai comer nada. Ela acha que comer faz mal, que ela não tem vontade de comer, porque ela rejeita a comida,
né? E isso faz com que ela se sinta abandonada. Então tem vários, cada caso é estudado caso a caso, mas a gente sempre vai trabalhar o acolhimento e sair dessa sensação do abandono e da rejeição. É desafiador, eu sempre falo para meus clientes, aqui a gente vai trabalhar com o seu lado adulto, porque se a gente continuar trabalhando com o seu lado infantil, vai contar historinha e explicação sempre. Eu sempre tenho uma historinha para justificar, eu tenho uma justificativa de história para contar. E o que acontece? O nosso cérebro não sabe o que é verdade e é mentira. Tanto é prova disso que quando você está assistindo um filme, né? Por exemplo, você está assistindo um filme, aquele filme está falando de uma violência, você se assusta com aquilo como se fosse real. Você tem a sua adrenalina, os seus hormônios todos disparados, você fica com aquela tensão. Da mesma forma, se você tá num filme de romance, cheio de amor e tudo mais, você fica mais carente, você fica mais amorosinho. Então, entender isso é a maior prova de como o nosso cérebro reage. Ele não sabe se aquele filme é real ou não é. Por isso a importância da gente não ficar repetindo histórias ruins de rejeição, de abandono, de coisas que não nos trazem o futuro ou o foco que eu desejo. Se eu fui rejeitado ou abandonado, hoje eu sou adulta e eu posso acolher essa dor. Eu posso tratar disso. Mas eu não preciso querer ser forte, poderosa, não me respeitar. Porque quando eu não me respeito, vai gerar reações químicas no meu corpo. O meu corpo não para porque eu quero. Ele é uma máquina e nós estamos dentro de um sistema. O ser humano é um sistema. O ser humano não é um computador, numa máquina, mas ele funciona muito parecido com isso. E a gente precisa entender, como no HD do computador a gente tem um banco de imagens e que cada computador tem o seu banco de imagens, a gente tem um sistema operacional em todas as máquinas. E esse sistema operacional, ele funciona como um sistema. Se eu não entendo isso, eu viro refém das situações. Então, é muito importante eu entender. Muitas vezes eu tive uma mãe muito protetora, ou eu tive um pai muito ausente, ou eu tenho pais que só me deram parte financeira, não me deram acolhimento, não me deram amor e eu me senti rejeitado. Então, existe um monte de situações. Existem casos, que eu não vou trabalhar muito nesse lado, mas existem casos, por exemplo, que o homem ou a mulher continuam dependentes emocionais dos pais. A gente fala entre aspas, né, termo de terapeuta, que eles estão casados com os pais. Então, eles vão embora, casam, mas 10, 12 anos, eles voltam para casa dos pais. Isso, tem uns que nem conseguem sair, porque eles foram tão aprisionados na insegurança, no medo do abandono, que eles falam, se meu pai e minha mãe é garantia de vida, eu não posso ter outra pessoa, porque a outra pessoa pode me abandonar. A outra pessoa vai me rejeitar. Da mesma forma, quando eu decido fazer uma faculdade, que eu decido que eu vou enfrentar o meu medo e vou fazer aquele curso, eu estipulei uma meta para mim. E aí eu vou cumprir aquela meta que não é com o outro, é comigo. E eu sabendo que eu posso lidar com a rejeição e que eu posso lidar com o abandono. Então, cada ser humano é um sistema único, mas é um sistema que funciona da mesma forma. As reações e as nossas percepções que vão nos tornar indivíduos únicos. Ninguém é igual a ninguém. Podemos ser parecidos fisicamente ou parecidos em formas de reações. Mas cada ser humano tem o seu próprio programa, o seu próprio sistema. E quando eu entendo isso, eu vou ser um adulto mais racional. Não vou ficar dependendo da aprovação do outro e, principalmente, eu vou confiar nas minhas próprias pernas, nas minhas próprias capacidades. Infelizmente, nós viemos de uma geração que não sabia, nossos pais fizeram o melhor que podiam, mas a gente não sabia como orientar os filhos. E a gente veio de uma geração que foi criada pelo medo, com muita privação, com muita dor, com muita violência, né, com muito medo real, e criamos uma geração agora que nós super protegemos. Então, nós viemos de um ambiente que era totalmente frustrado, cheio de abandono e rejeição, e passamos por uma geração agora que está recebendo uma super proteção.
Só que isso não garante que ela não se sentiu rejeitada, porque às vezes um pai e uma mãe que passaram o dia inteiro trabalhando vão chegar em casa sem paciência de conversar com aquele filho. E aquele filho vai se sentir rejeitado. E ele vai descobrir que quando ele faz alguma coisa errada, ele ganha atenção. Então a gente acaba fazendo coisas que a gente não percebe porque não tem orientação. Então, aqui dentro do processo manual, a gente tem observado muito isso. A gente estuda neurociência, epigenética, física quântica, além dos trabalhos de psicologia, psicopedagogia e neuroeducação. E o objetivo de tudo nosso é simplesmente trazer ao ser humano o seu próprio autoconhecimento, o seu próprio poder de entender e acolher as suas próprias dores, sem precisar ficar contando histórias de passado, lembrando coisas, porque no passado a gente não está mais lá, a gente não tem ré, a gente só anda para frente. As suas histórias, elas te fizeram chegar até aqui. Mas daqui para frente você tem que escrever uma nova história, com ações práticas, com atitudes, com enfrentamento. Não tem como, gente. O abandono e a rejeição está gerado, gravado dentro da gente. O que a gente precisa fazer é aceitar que é assim e fazer novas escolhas melhores e viver apenas o hoje. Se hoje eu crio um programa para chegar a algum resultado, eu tenho que segui-lo. Eu posso ter alguns dias que eu não estou legal, que eu não estou dando conta? Sim, ok. Por isso que a gente faz um trabalho aqui de ter contato com o cliente, independente de horário de sessão. Porque aí a gente segura na mão do cliente naquele momento que ele está ali na angústia, que bateu a ansiedade, que bateu o medo de ser abandonado, o medo da rejeição. Vamos lá, seguramos na mão para passar aquela lombada ali dessa situação, passou, vai embora. Porque o difícil é quando você faz uma terapia uma semana, daqui uma semana eu vou ver de novo, mas eu tive uma crise na sexta. E aí tudo aquilo que foi trabalhado acaba se perdendo. Então é importante que a gente tenha uma constante, né? Como trabalhando em física, né? Que a gente tenha uma constante na nossa vida, que são degraus que a gente vai subindo para alcançar nossos objetivos. Então, se eu chego num degrau e fico olhando para minha história lá atrás, isso não vai me ajudar a criar o futuro que eu quero. Eu tenho que ter foco para frente. E principalmente com muito mais carinho, com muito mais amor. Abandono e rejeição fazem parte do nosso banco de imagens, do nosso HD, de cada ser humano. Como reagir a isso é o que nós ensinamos. Como acolher isso é o que nós ensinamos. E é coisa prática para o dia a dia, é entendimento. Porque informação, gente, tem tudo na internet. Tem tudo, você encontra tudo. Agora, a interpretação e como colocar em prática na vida é o mais difícil. E a gente se torna obeso mental. O que é obeso mental? Tá cheio de informação, leu livros, fez tudo, mas na hora de pôr isso em prática, o medo de ser rejeitado, o medo daquilo não dar certo e você se frustrar novamente com você mesmo, acaba fazendo com que você estacione. Então, por isso o pegar na mão não é fazer por você, é na hora do desespero, na hora que bate aquela sensação forte de abandono que está registrado dentro dos seus neurônios como sinapses, que vão ser disparadas inconscientemente e você não vai saber dominar. Nesse momento, a terapeuta está ali para te ajudar a ver outros ângulos. Porque para criar neuroplasticidade, a gente precisa ver além do momento, a gente precisa ver outros ângulos, a gente precisa ter muito mais banco de imagens, a gente precisa ampliar os programas instalados no nosso HD, da racionalidade, para poder reagir da forma com que leve ao resultado que a gente precisa. Né? Hoje o dia foi corrido, estou passando aqui para passar essa mensagem porque eu achei importante e a gente em breve vai ter o curso, mas enquanto isso a gente está fazendo as terapias e fazendo com que mais pessoas encontrem o equilíbrio, encontrem sair do quarto escondido do mundo, sair da tristeza que está comandando toda a sua vida por se sentir tão rejeitado. Mas a pior rejeição não é externa, gente, é o momento que você se rejeita, é o momento que você se abandona, seja na comida, seja na bebida, seja em algum vício, seja na carência desmedida, na procura de alguém para satisfazer isso, ou até da religião mesmo. A religião tem que ser uma coisa que te some, não pode ser uma obcecado por isso, né? Tudo tem que ter equilíbrio. Então, termos equilíbrio é a base da vida. E a gente precisa primeiro se acolher. A gente só encontra o amor de verdade e a plenitude quando eu me amo, e isso expande de dentro para fora. Uma ótima noite a todos. Compartilhe com quem precisa ouvir, vou deixar gravado. Espero que ajude. E se tiver dúvidas, manda no nosso direct lá que a gente vai estar atendendo. Uma ótima noite.
Obrigada a todos aí que estiveram presentes.